Ademar de Oliveira é um dos nomes mais conhecidos no circuito de exibição de filmes no Brasil. Foi cineclubista nos anos 80 e criador do Artplex, conjunto de salas que mesclam filmes comerciais e de arte. É um profundo observador dos hábitos cinematográficos do brasileiro. Ademar é também distribuidor, responsável por colocar no circuito filmes como É Proibido Proibir, A Margem de Concreto, Boleiros 2 e outros do mercado alternativo. Ademar de Oliveira é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Ademar Oliveira, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer. E também aos nossos convidados, a Daniela Pfeiffer, produtora cultural, a Patrícia Mourão, produtora e curadora de mostras, o Matheus Botan, radialista, e o Luciano Oliveira, estudante de cinema. Ademar, a gente pode dizer que você é o caso explícito de paixão ou de loucura, porque você largou um emprego fixo, concursado no Banco Central, para abrir um cineclube. Como que foi isso? Na verdade, eu me mudei do interior, nasci em Jaboticabal, me mudei do interior de São Paulo para a capital, para prestar um vestibular na USP, que eu me formei em Ciências Sociais. E durante a faculdade, no segundo ano da faculdade, aquela coisa de emprego para poder estudar. E prestava concurso em vários lugares, trabalhei no Sesc, na primeira tentativa de montar o Cine Sesc, aí passei no concurso do Banco Central, que era uma coisa de matemática financeira, direito e uma série de coisas que eu estudei um mês, prestei o concurso, passei e entrei no Banco Central por uma questão de terminar meus estudos. E a minha formação, o meu jeito de ser, coisa e tal, não é muito de ficar parado, ficar atrás de uma mesa. E quando terminei a faculdade, eu falei assim, agora é hora de eu tomar meu rumo. Estava com 24 anos e recebi um convite para dirigir o Cineclube Bexiga, que já existia há 6 meses, mas estava mal das pernas em termos de ordenação. Aí eu saí do Banco Central com uma promessa de dirigir durante 1 ano o Cineclube Bexiga, porque eu ia embora de São Paulo. Eu queria, na época, sonhava em fazer pós-graduação com Otávio Paz, na Universidade do México. Queria sair, era apaixonado pela obra dele e queria sair do país, não queria ficar... Aí fui para o Rio na intenção de pegar um navio e ir embora. Não peguei o navio, continuei no cinema e não só continuei, como voltei depois a São Paulo. Ademar, como que era nos anos 80 a questão do cineclube? Olha, os cineclubes, eles cresceram muito nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos 80, porque se você olhar, eles foram uma arma de resistência contra a ditadura. Era uma janela em que se podia praticar alguma atividade cultural com uma certa liberdade, pelo fato de não ser uma atividade comercial. E todo mundo, e se você olhasse, boa parte dos cineclubes eram vinculados a entidades outras, e eram raros algum cineclube por si. O Cineclube Bexiga, ele foi um dos primeiros a montar uma sala que era um cineclube em si. Ele não era vinculado a sindicato, à igreja, e nem nada. Tanto que, com a redemocratização do país, de 200 cineclubes desapareceram 190. Tá? E ficaram poucos, por quê? Aqueles poucos que ficaram acharam uma maneira de trabalho cultural, do trabalho cultural em si. Não mais por liberdades democráticas ou coisa parecida, já que o país já estava redemocratizado. The eternal problem of the old Greeks. Oh, please. Ici, c'est le problème éternel des anciens Grecs. I don't know if you're able to understand it, Jerry. I certainly hope you can. It's a fight against the gods. It's a fight of Prometheus and Ulysses. C'est le combat contre les dieux, le combat d'Ulysse. Agora, eu queria entender por que o cineclube hoje não tem espaço. Tudo bem, você voltou à democracia, você tem mais salas exibindo bons filmes, ou seja, sem sair do alternativo chamado cinema americano, o blockbuster. Porém, por que o cineclube não tem mais espaço? Olha, eu diria para você que, vamos comparar as épocas. Você pode ter um cineclube com uma comunidade interessada em filmes de um tipo ou interessada em alguma temática que vai buscar filmes daquilo. Você pode ter trabalhos socioculturais ou trabalhos políticos, coisa e tal, com filmes. Você pode ter, assim, depende da junção das pessoas. Na época, era a única janela. Agora, na época, não existia internet, não existia VHS, não existia DVD. Então, era uma única forma de você ver, era projetando, seja em 16mm, seja em 35mm, que era o formato.
Hoje, com o advento da internet, com o advento, assim, com o DVD, tornou fácil. É engraçado, porque ao tornar mais fácil a organização de um cineclube, que antes era mais complicado pelo aparato tecnológico, ele é menos existente porque, na realidade, é a formatação do grupo, é a formatação de uma associação com um objetivo determinado, amantes de um tipo de filme, ou os problemas de uma comunidade, ou uma comunidade se divertindo. É possível? É possível. O que nós fizemos no final no meados dos anos 80 foi ver que aquele modelo que foi usado durante 10 anos, 14 anos ou coisa parecida, ele por si estava se esvaindo, e criar uma nova proposição, tá? Eu acho que isso não é uma pessoa que cria, foi mais ou menos um processo. Todos os cineclubes que você fala, que aqui em São Paulo teve o Biju, que virou depois o Cineclube Oscarito, o Elétrico, que foi formado na Augusta, o próprio Cineclube da GV, o Cineclube Barracos na USP da Ciências Sociais e Filosofia, existiam mais alguns, e no Rio, o Cineclube Leme, o Cineclube Glauber Rocha, existiam vários cineclubes que aglutinavam elementos de classe média, eram mais de classe média do que populares, tá? E eram justamente isso, eram veículos do exercício dessa liberdade. Quando essa liberdade pôde ser exercida em outros campos, aí que desaparece os chamados cineclubes populares mesmo. Eram poucos, tá? E no movimento que tinha 200, 400 cineclubes, você vai a uma redução até de parar durante um tempo até a própria organização, organizações que teve federações, confederações de cineclubes no Brasil. Que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. Como que nasce a sua primeira sala no Rio, que é a Estação Botafogo? Na verdade, quando eu mudei para o Rio... Em termos de concepção, o que você achou que deveria oferecer naquele momento? O Rio tem uma dificuldade que tem pouco espaço urbano, né? E eu fiquei durante 2 anos e meio vivendo, escrevendo, ganhei uns 2 textos de teatro, ganhei prêmios lá, montei e programava aos sábados 2 sessões no Cineclube Macunaíma da ABI. E vivia disso, trabalhando só aos sábados e procurando um local. Quando a Cooperativa Brasileira de Cinema tinha um cinema velho, antigo, de 500 lugares, um poeira, um verdadeiro poeira no fundo de uma galeria na Voluntários da Pátria. É como se aqui em São Paulo, na Teodoro Sampaio, no fundo de uma galeria tivesse um cineminha. Era a mesma relação, porque a Teodoro era aquele ônibus o tempo todo, a Voluntários era isso. E eu falei assim, então é aqui que nós vamos. Era ao lado do metrô. E o desenho, nessa época eu conheci o pessoal da Fábrica Arquitetura, que até hoje, são 24 anos depois, trabalham comigo ainda. Então eles são autores, por exemplo, do Frei Caneca Unibanco Artplex, do Espaço Unibanco Pompeia, do Morumbi Shopping, do cinema da reforma do Morumbi Shopping, da reforma do Cine Bombril, do cinema da Vila, do Espaço Unibanco da Augusta, de Porto Alegre. Eles estão assim com a gente há muito tempo. Então aquela concepção lá era aumentar o saguão do cinema, diminuir a quantidade de lugares de 500 para 300 e criar uma ideia que aí é uma coisa oriunda do cineclube, tá? Diferente do fast food dos demais, que é o local de convivência. O cinema era, nessa concepção original que eu acho que prevalece até hoje, é um espaço além de ver o filme. Isso, se você olhar aqui para quem está em São Paulo, aquela praça do Espaço Unibanco da Rua Augusta, a concepção é isto. O que mais que a estação tinha de novidade? Assim que isso acabou ficando. Na programação, na realidade, ele era a continuidade da programação do Cineclube Bexiga. Como ele era maior, de uma certa forma, ele produziu um retorno econômico maior. Tanto é que de 85 a 90, a gente cresce tomando toda a galeria. O que era uma compra e venda de ouro,
virou uma livraria, o que era um cabeleireiro virou a sala 3, o que era uma loja de bolsas virou a sala 16, que era só para passar 16 milímetros. Então a gente passou 5 anos crescendo dentro de uma galeria. A partir daí, acho que aí dá a mudança do rompimento com o Cineclube, a partir do momento que fomos pegar o cinema Paissandu para reativar o cinema Paissandu. Aí tivemos que criar uma empresa, não uma filial de uma sociedade sem fins lucrativos, e começou uma postura nova em 1990. Ademar, em termos de programação, você continuava a mesma coisa, o mesmo espírito do Cineclube, ou já tinha um outro tipo de pegada? Não, nesse momento, até esse momento, eram assim, prevalecer. Eu tenho um jornal que a gente fazia, Tabu, que eu fazia mensal. Era uma programação imensa de mostras, de reprises, porque o mercado brasileiro também ele era avesso à entrada de novos atores. Ele era um mercado carteirizado, em que a distribuidora A só trabalhava com o exibidor a distribuidora B só trabalhava com o exibidor B, e ninguém entrava nisto. De uma certa forma, o Cineclube foi um elemento também de se entrar e quebrar um pouco isso. Isso vem ser quebrado exatamente há 10 anos com a entrada do multiplex. Ademar, eu queria insistir um pouco nessa questão da sala popular de cinema, porque a gente vive numa cidade que está cada vez mais cheia e com cada vez mais dificuldade de se locomover nela, né? Eu, por exemplo, moro num bairro que fica a 1h30 do espaço do banco de cinema, e toda vez que eu vou lá ver um filme, eu preciso dispor de pelo menos 3 horas para poder ir e voltar sem contar o tempo do filme. E eu queria saber sobre essa questão de você poder levar esse cinema, uma sala de cinema popular, mais próximo das pessoas, inclusive porque a gente tem acompanhado os números econômicos, né, e fala-se do inchaço da classe média, de cada vez as pessoas mais simples têm mais dinheiro para gastar. Ontem mesmo eu li no jornal. Então eu acho que tem um mercado que não está sendo atendido aí. Eu me coloquei agora num projeto que eu estou na batalha dele, que é construção de multiplex populares. Pensando nisso, do tipo assim, há uma possibilidade sim de construir, não uma sala, mas um multiplex, 6 salas, 1.400 lugares, sabe, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Que é no Rio de Janeiro, aqui no bairro do Limão, ou então em bairros periféricos de São Paulo, que eu estou fazendo com uma grande empresa. Tá? Supermercado, isso é dentro do supermercado. Construir um multiplex. É uma coisa que pode, assim, tem todos os elementos que falam assim, olha, isso aqui marcha. Por quê? Há uma carência. Se a gente não colocar isso para esse espectador, ele vai ser mais um espectador de uma televisão em 3D, uma televisão mais rica ou coisa parecida, e não vai ter o cinema, o próprio teatro, né? Eu acho que o espetáculo único, ele ainda vale a pena você viajar 3 horas para ir ver. O cinema, que é uma indústria massiva, ele ou vai se colocar para um tipo de produto só, ou vai abandonar aquilo, porque numa demora dessa de chegar ao local, e isso que era a grande quantidade de público, não era só questão de preço, era isso, tinha o cinema do bairro. Eu me lembro, tipo assim, olhando a história aqui em São Paulo, a Avenida Santa Amaro, só na Avenida Santa Amaro tinha 4, 5 cinemas, e não era um bairro, era uma linha ao longo de bairros ali, né? E era isso mesmo. Na minha infância, no interior de São Paulo, eu via, não era um cinema por cidade, tinha cidades com 3, 4 cinemas. Hoje eu vejo cidades de quase 100 mil habitantes sem cinema, né? Eu estudei o colegial em Ourinhos, eu pegava o ônibus de noite, viajava a noite inteira, vinha aqui, via filme o dia inteiro e voltava de noite de novo. Então eu sei o que é isso. Eu experimentei isso, a vontade de ver coisas que não tinha na minha cidade. Aí não tinha porque eu queria uma coisa a mais. Tinha cinema na minha cidade, mas não passava aquilo que eu queria. Se o exercício da programação é um ato político, por que não programar um filme de arte ao lado do blockbuster? Ou vice-versa?
você tem muito esse cinema que tem o blockbuster, tem o filme que está vendendo ingresso, mas tem também os lançamentos mais cults, os lançamentos mais dos filmes mais autorais, dos filmes mais de arte, dos filmes mais independentes e tal. Eu acho que esse segredo, assim, de saber compor a programação entre aquele que é bem comercial e aquele que tem um grande valor artístico, talvez essa seja a grande sacada que o Adhemar trouxe para o mercado. Adhemar, por que o cinema de bairro acabou? O que houve? Olha, não foi o cinema de bairro que acabou. Eu acho que a gente devia perguntar por que a sociedade brasileira ficou, assim, se diferenciou tanto, se trancou tanto. Que eu vejo a sociedade brasileira uma sociedade trancada. É muro, é grade, é segurança, não sei o quê. Eu acho que o nosso problema é este. Quando você sai daqui e vai para Portugal, ou vai para a Argentina, a sensação que você tem de grau de diferença de liberdade é gritante. Vai ao Uruguai, sabe, o Brasil tá assim, é uma sensação que você anda na rua, principalmente nas grandes metrópoles, mas no interior também acontece isso. O que mudou foi a sociedade. Os cinemas de rua, eles existiram e fizeram a glória no período dos anos 70, de 3.500 salas, que era o cinema de cada cidade, um cinema de cada bairro tinha. Só aqui a Santo Amaro, em São Paulo, tinha uma quantidade enorme de cinemas. A Avenida Santo Amaro? Tinha vários? Tinha uma quantidade enorme de cinema. Você pegar na história do cinema e mapear, era uma igreja. Cada bairro tinha que ter a sua. Cada cidade tinha que ter o seu. Eu acho que o que mudou foi a sociedade. Nós passamos por períodos de uma pobreza enorme, de um aumento grande da violência, de uma insegurança grande, que ocorreu o fenômeno da shoppingização dos cinemas. Com exceção do espaço da Augusta, vocês estão dentro de shoppings, né? Ou galerias. O Bombril está numa galeria, o Cinema da Vila está na rua, o Atplex no Rio é na beira de rua. Mas são menos. Forçados, né? Vocês foram são menos. Forçados também para shoppings, né? Porque as ofertas que tem, até econômicas, são de shopping. E não há um problema no shopping. O problema é o seguinte, é o caminho único. Nós gritávamos contra isso. Tipo assim, a sociedade às vezes pega um caminho único. Por que não manter os cinemas, os cinemas do interior, coisa e tal, não é um processo de fechamento só nas capitais. É geral. É meio que geral no país. Isso junta com os esquemas de distribuição de filmes, o fim da Embrafilme, tá? O acesso a cópias, a dificuldade econômica, o ponto valioso que alguém chega e vou montar um supermercado, vou montar não sei o quê, coisa e tal, vale mais economicamente, e o desmanche dos pequenos empresários que eram donos de salas agregadas em circuitos. Que era uma riqueza, que era um mundo di pequenos impresari. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto tuo fratello? Parla, sai che ti strozzo! Non lo so, mamma! Come non lo sai? Ecco il cappello del Cavalier Biondi, è andato al cinema ieri. Senti qui che ma cos'è? Lo sai chi è stato? Quel Lazzarone camorra di tuo figlio. Si è messo a pissare nella galleria e sotto c'era il Cavalier Biondi, 3 scudi. Agora, e qual é o espaço do cinema chamado cinema de arte hoje em dia? Eu já não gostava do nome cinema de arte. Eu sempre falava de cinema independente, porque o cinema de arte ganhou uma conotação que era sempre aquele filme um pouco chato. Pejorativo, né? Aí eu falei assim, não, cinema independente. Para dormir, né? Cinema independente. Eu acho que chegou no momento que eu tive uma sensação que foi na exibição foi uma brincadeira que eu fiz, mas acabou dando certo. Na exibição do Guerra nas Estrelas. Porque no Brasil, diferentemente da Argentina, daqui da América do Sul, essa noção de sala de arte isolada é uma questão nossa aqui. Tá? E a sala de arte isolada, ela não podia passar outra coisa a não ser um filme carimbado como filme de arte. Eu cometi a blasfêmia de pegar um filme do Jorge Lucas, que era o Guerra nas Estrelas, um relançamento, e botar na Rua Augusta, no Espaço no Banco. Eu lembro que eu levei bordoada de todo mundo. E eu estava vendo que se um ótimo filme, hein? Mas se você fica num só tipo de filme, a tua plateia envelhece. É verdade. E você envelhece junto. E aí todo mundo gosta da mesma coisa, mas vocês não veem que está perdendo tempo. Aí nasceu o conceito do Artplex. Por que não, se o exercício da programação é um ato político,
Por que não programar um filme de arte ao lado do blockbuster? Ou vice-versa. Tá? E garantir o espaço de cada um. Se tem para o filme brasileiro, teria que ter para o filme independente também. E aí nasceu a questão do conceito que no Frei Caneca a gente colocou de pé. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Dentro da sua trajetória, o Estação Botafogo é um salto, quando você oferece ao público instalações mais confortáveis. Depois, o outro salto seria no Artplex, quando você começa a misturar filmes do cinema independente com filmes do chamado blockbuster. Agora, o que você acha que vem? Eu daria uma correção só numa coisa aí. Por exemplo, no Estação Botafogo é um salto com relação ao Cineclube Bexiga. Mas a abertura do espaço na Augusta é um salto com relação à qualidade espacial, aos equipamentos novos e tudo mais, e é um salto também em termos de usar mecanismos não usados para fazer. Por exemplo? Vou botar o nome Espaço Banco Nacional de Cinema, foi o primeiro lugar em São Paulo a ter esse tipo de coisa. E foi uma fórmula de conseguir fazer. Como você, sem dinheiro, transforma um cinema de beira de rua num cinema conceituado. Então, teve o espaço aí no meio, e aí o Artplex, que eu acho que é um degrau acima, e numa aposta que vai tentar, politicamente, conjugar o cinema independente, ou de arte, como queira chamar, com o cinema fast food, com o cinema blockbuster, com o cinema comercial, no mesmo espaço. Tá? Então essa era a aposta. E por fim, no Pompeia, uma aposta maior que é o IMAX, que é uma outra aposta também. Why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. Agora, como é que você consegue convencer um banco, na época o Nacional, a ser seu sócio numa sala de cinema? Tudo bem, o Nacional tinha uma tradição de emprestar dinheiro para os produtores de cinema, mas daí a ser seu sócio em abrir salas de cinema? Na verdade, com o Nacional foi uma história que a gente já tinha 8 anos de convivência no Rio. E foi uma aposta. Eu botei minha cabeça a prêmio porque eu vim aqui, eu conhecia São Paulo. Eu não era carioca, eu era paulista e já estava voltando do Rio para cá. E fui apresentar um cinema numa rua escura, às 6 horas da tarde. Tinha 3 prostitutas na porta do cinema que tivemos que pedir licença para a diretora de marketing do banco entrar no cinema, no imóvel vazio. E ela me perguntou, arregalando o olho, é aqui que nós vamos botar o cinema? E eu tremia, né? Porque é uma aposta. O convencimento, na realidade, no caso, não foi tão difícil. Primeiro, pelos 8 anos de trabalho que a gente já tinha. Tinha criado uma confiança, e não foi como sociedade, mas sim como patrocinador, sem lei de incentivo nenhuma. O Banco Nacional investiu ali $1,5 milhão, num lugar na beira de rua, sem estacionamento, que para entrar precisou pedir licença para entrar. Não tinha, as lojas não eram ocupadas na rua, era um breu. Era degradada aquela região. Só o hotel Cisa Park que permanecia ali, que tinha funcionamento. Os demais era assim, chegava às 7 horas, já era um breu, já era um centro de cidade no formato da decadência. Terra de ninguém ali. E a partir daí, feito isso, bem, ele podia perder aquele dinheiro. E eu perder 8 anos de relacionamento, de confiança. Isso nós inauguramos 6 de outubro. Em janeiro, medido pelo próprio banco, o investimento estava pago em retorno publicitário, tá? E o contrato nosso era de 5 anos. Então, assim, o fato de ter dado certo ali, na beira de rua, coisa e tal, colocou pilares da gente poder falar, é possível mostrar que esse cinema recupera urbano. O público pode voltar, você tem que tomar determinados cuidados em termos da segurança local, tá? Tipo assim, das ruas terem segurança, da pessoa poder circular.
E hoje, assim, 15 anos, 16 anos depois, o fato hoje é que o Baixo Augusta está virando um novo caso do Próxima Parada, bairro boêmio. Ademar, você nesse período pegou variados momentos de crise. Pegou Collor, depois pegou a crise da Coreia e por aí foi. O que você observa do público dentro desses momentos de crise, do seu ponto de vista, ou seja, fazendo esse cinema, exibindo esse cinema independente? Olha, tem algumas observações. Nos períodos de crise lá atrás, Collor, ou os períodos de inflação alta, teve obras que eu fiz que era 80% ao dia de mudança do preço do tijolo entre o primeiro horário do dia e o último horário. Era impossível. Mas para o público no cinema, há momentos assim que bateram alto, foram todos os momentos de uma certa euforia também política, uma euforia de econômica e política, né? Eu lembro que 95 foi um dos pontos mais altos. Depois teve outros momentos de baixa e subidas. E recentemente deu a chamada crise econômica, começou a ganhar corpo aqui. Em 2008 a crise das bolsas. O cinema começou a subir. Nós estávamos mal e começamos a subir. Porque eu acho que o cinema tem uma contrapartida. Quando as pessoas estão viajando muito ou coisa parecida, a gente vira uma segunda ou terceira opção. E eu lembrando, na década de 30, no crash da Bolsa de Nova York, o cinema também teve um momento de subida. Porque ele às vezes pode ser, no momento de grande euforia econômica, ele pode virar segunda ou terceira opção e num momento um pouco mais apertado tem esse elemento. Mas eu já vivi os dois. Momentos de alta econômica e alta no cinema e momentos de baixa econômica e alta no cinema, né? Porque é uma crise que se instala mais na cabeça das pessoas e que joga para baixo e o cinema sobe. Para o público, no nosso caso, tipo assim, você junta uma fragilidade de análise, porque a cada momento você teve um mercado diferente. Se você pegar números dos anos 70, você tem um mercado, dos anos 80 tem outro, no final com o Collor, com o fim do cinema brasileiro, que era um dos pilares do mercado, você vai lá no fundo do poço, né, com menor número de salas e com um mercado sem ocupação, sem objetivo, E aí você começa a crescer novamente nesses últimos 10 anos, que hoje a gente está com 2.200 salas, com a perspectiva de ter uma produção local forte, que ela tem que se firmar ainda, ela vai a 20, volta a 5, vai a 14 e tal. Acho que a hora que a gente ganhar um ponto médio de equilíbrio da produção local, isso é extraordinário para o mercado de salas também. Então, aquele pensamento que tinha nos anos 70, que os exibidores e o filme local não se casam, hoje é noção na cabeça de todos os exibidores que o casamento com um produto brasileiro de alcance, ele é fundamental para a própria saúde do mercado. Se não obedecer o que nós estamos pedindo, vai acontecer isso aqui com todo mundo! Nós vamos negociar com os preços. Eu sou contra. Ah, você é contra? 297 ataques dos bandidos, 23 policiais mortos, 70 presídios rebelados, cidade parada, população em pânico, governo contra a parede, ele é contra. A nossa galeria de estrelas mais conhecidas de norte a sul do país é o elenco da Globo. Isso é meio que natural. Mas isso não é a garantia de um filme acontecer. O que eu vejo nesse momento é o começo de uma reação também. Eu acho que a grande perda já aconteceu. Você vê um crescimento do mercado do cinema mundial em 2009. No Brasil o mercado cresceu. A gente só vai saber em 2010 e 2011 se 2009 não foi um ano de exceção. Mas o fato é que o mercado de cinema cresceu aqui. Ademar, o cinema brasileiro, nesse percurso seu, como militante do cinema independente, ele pode ser um bom negócio para o exibidor? Olha, tem sido, aliás? Eu te mostro pela uma experiência que a gente fez aqui em 93. 94, o cinema estava nesse período pós-Collor lá embaixo. Eu exibi no Espaço Unibanco Augusta 6 filmes brasileiros ao longo do ano. Ninguém estava exibindo.
fiz 35 mil espectadores. Péssimo negócio. No ano de 95, eu exibi 12 filmes brasileiros. Fiz 300 mil espectadores. Ótimo negócio. Então, ele pode ser um péssimo negócio, mas pode ser um ótimo negócio. A questão das variáveis é se a produção ganha uma solidez, de uma certa forma, assim, uma permanência, como a gente tem ganhado em termos de permanência da produção. Se busca-se essa filosofia de se aproximar de um maior número possível de pessoas na concepção desse filme. Eu acho que a gente está ganhando filmes que atendem essa fatia de mercado. Existem os filmes autorais e existem os filmes que precisam ser feitos para comunicar com a plateia. Tá? É isso que faz a força de uma indústria. Então, ela pode ter a qualidade de um grande filme de arte que para poucas pessoas, que eu acho que isso ajuda até quem está do lado de cá também a se desenvolver. Né? Quando eu vejo um filme do Bressani, o Bressani é filme para cineastas. Ele filma menos para o público em geral e mais para quem faz filme, quem faz cinema. A forma de utilização da música dele é professoral, tipo assim, ela é ótima, tipo assim, ela ensina. A forma de brincar, ou com cenografia, coisa e tal, você pode falar assim, mas quantos espectadores tem? Não é essa a preocupação. Agora, do outro lado, quando você tem esses dois elementos, andando você pode ganhar muitos festivais, muitos prêmios em festivais e ter uma economia saudável nas salas de cinema no próprio país. Ah, meu ministério em decomposição, né? Então é assim que vocês fazem. Quando é pra fazer comigo, reclamam. Hoje sempre mando eu. Estão ouvindo, seus palacas? Vamos andar de quatro, seus lembrados, seus feminais, seus palacas, vamos de quatro. Dá para colocar no Artplex o filme Fobia do Kiko Goifman e o Se Eu Fosse Você, Daniel Filho? Já teve isso. Como que foi a reação? O que você toma de cuidado é o seguinte: sempre existe o incauto que cai mais do filme comercial no filme independente. Isso desde o primeiro dia existe. O desavisado. O desavisado. O susto é maior, porque o caso contrário, quem vê esse filme normalmente é mais inteirado, já sabe o que é o filme comercial e ele quer ver também, às vezes quer ver também, mas já é um... Mas é por escolha. Já é um preparado, E isso é muito engraçado. Mas, tipo assim, eu acho que é o exercício dessa construção, em que você pode fazer assim um cardápio, sabe? Não tem um cardápio único. Claro, isso varia. Se você olhar durante o ano, você vai ver que determinados meses os produtos independentes correm. Janeiro, são raros. Aí você fica lá com as salas todas dispostas para os filmes infantis e filmes de grande porte. E janeiro e julho, normalmente. Aí depois tem uma hora que vem 9 produtos de uma única vez. Então, nesse conceito de programação, não tem um número que tem que estar 7-2, sabe? Não tem 4-3. O único número que tem, que é uma cota de lei, que é os dias de filme brasileiro, que você tem que fazer tantos dias por lei. Mas não existe uma regra, não é uma religião que você tem que rezar 3 Pai Nosso aqui e 5 ali, ou coisa parecida. Não, é uma questão de conjunção mesmo, de você conseguir fazer uma conjugação do que tem no mercado numa apresentação. E a política, por exemplo, a política de um documentário num único horário, ela pode ser mais favorável ao documentário do que apresentar 5 sessões. Você bota 2 pessoas em cada sessão, a sensação de uma sala vazia é enorme. Essas 10 pessoas numa única sessão, elas formatam melhor. O próprio cinema consegue permanecer mais tempo com o filme. Então há formatos e formatos a serem... Esse é tem outros a serem criados. Né? A serem criados como forma de inventar a exibição. Eu nunca pensei que o nosso casamento fosse acabar assim, brigando por dinheiro. Que tristeza. Quer parar de falar assim? Pelo amor de Deus. Pode ir, eu vou depois. Vai você! Bom, escuta, eu vou no outro elevador, porque o clima tá tão pesado aqui que esse aqui não sei se vai aguentar, não. Com licença. Com licença. Ademar, o que faz um sucesso do filme brasileiro? Você é o ator ser da Globo, ser um ator conhecido, é uma história que tem uma similitude, tem um parentesco com algo que veio da televisão, ou não é nada disso?
Olha, eu diria para você, sempre um star system, isto é, as estrelas que atuam no filme serem conhecidas é um ponto fundamental. Seja aqui ou de Hollywood mesmo, um filme hollywoodiano que vem para cá com um elenco desconhecido, são raros os casos que dá um retorno. Aqui vale a mesma regra. Ora, a nossa galeria de estrelas mais conhecidas de norte a sul do país é o elenco da Globo. Isso é meio que natural. Mas isso não é a garantia de um filme acontecer. Se você olhar, você tem, em filmes como Se Eu Fosse Você, roteiros originais, tá? Ou A Mulher Invisível, roteiros originais, que caem no gosto de uma plateia, no momento que faz a coisa certa no momento certo. Houve uma saturação de violência na retomada do cinema brasileiro, que eu acho que o público sinalizou, olha, estou meio cansado de filmes de violência. Tá? Houve alguns sucessos ou coisa tal nessa linha, mas houve você sente no cotidiano, para os documentários ou para as ficções mais vinculadas a dissecação desse problema da violência brasileira, um recuo do espectador que está indo ao cinema. E houve um avanço das comédias mais ligeiras, da diversão, do cinema como diversão. Eu acho que a gente encarou teve um viés muito sociológico a produção dos últimos 10 anos, e quando ela pintou mais para chanchada, puxando para um espírito mais de diversão mesmo, a gente conheceu vários, não um, mas vários sucessos. Mas e ontem? Eu vou te dizer o que aconteceu ontem. Nada. Ontem simplesmente não existiu. Some da minha frente. Alakasan! Os números mostram que no começo do cinema, por mais que os números sejam dados pelos próprios exibidores, que o cinema brasileiro trazia bastante público e que teve essa decaída, que se você acha que com o cinema 3D e com as novas tecnologias que o IMAX, o 3D, pode retomar esse público brasileiro. E no tocante da produção, se a Ancine, com essa singularidade diferente das outras agências governamentais que realmente regulam as atividades, como a ANEEL ou a Agência de Vigilância Sanitária, ela na verdade é uma investidora, ela é a produtora. Como você vê isso, se você vê isso bem, mal? Em termos de mercado do público, para ser bem direto, eu não faço distinção na questão da nacionalidade do filme. Vejo filmes que, como espectador ou como comprador de filmes, eu olho e falo assim, esse filme vai ter seu público, vai ter um público grande, ou médio ou pequeno, seja ele brasileiro, francês ou coisa parecida. No caso brasileiro, a gente teve uma produção maior para universos segmentados do que filmes para um universo mais aberto. Isso é natural, que acho que toda parada, a retomada, é meio que um reaprendizado. Falar que não tem público para filme brasileiro, hoje é uma coisa que não cabe, é uma idiotia. Quanto às agências, tipo assim, a Ancine, que é uma agência de 8 anos no máximo, coisa e tal, ela foi recém-criada. Para exibição, ela foi, no primeiro momento, uma agência mais reguladora, porque a gente ficou um período que desfez a Embrafilme e o Concine, que ficou sem nada. Quando você vai numa França, por exemplo, quando você compra o ingresso no cinema, esse ingresso já informou uma série de elementos que é bom para a estatística, é bom para não sei o quê, independente de qualquer coisa, você tem uma estatística boa em cima disso. A Ancine veio recolocar a organização que o Concine tinha colocado num momento bom para o filme brasileiro e para o mercado. Tá? Eu acho que essa etapa ela está vencendo, falta ela fazer para o lado da exibição, e está andando, eu mesmo faço parte de uma comissão lá dentro, que é pensar o mercado de salas de exibição como sumamente necessário. Quem, como exibidor e distribuidor e produtor, manteve o filme fora da regra da matemática, quebra. O Kiko Goffman passou aqui pelo Sala de Cinema e disse alguma coisa mais ou menos assim, que ele jamais foi procurado por um distribuidor quando ele estava começando a produzir um filme, realizar um filme. Que ele poderia fazer uma jogada com um distribuidor. Agora eu quero falar com o Ademar, distribuidor. Qual que é o erro da distribuição no Brasil, hoje?
Olha, é o mesmo erro da exibição ou da produção, são esses interregnos, sabe? Esses descompassos da nossa sociedade. É um modelo que some e joga fora todo o conhecimento, joga fora a água, o bebê e a bacia, joga tudo fora. O período Collor foi a última grande tacada desse estilo. Desova, né? Tipo assim, nós tínhamos um centro audiovisual que tinha recém firmado contratos com o Canadá, coisa e tal, foi tudo... A Embrafilme tinha uma série de conhecimentos, também o Concine, coisa e tal. Isso não existe, isso historicamente é um erro. Você perde 10 anos para recuperar esse tipo de coisa. Na distribuição é a mesma coisa. Por exemplo, você teve momentos em que o produtor e o distribuidor eram a mesma pessoa. Se você pegar produções da fase erótica do cinema brasileiro, tá? Da fase da própria Cinédia, em que não só produtor, como produtor, distribuidor e exibidor, da época da chanchada, tá? Você teve momentos desse tipo. Aí veio a distribuição estatal da Embrafilme. Tá? Aí termina a Embrafilme e começa um novo período. Hoje você vive uma coisa que você não tinha tanto, que assim, a grande distribuição dos grandes produtos brasileiros, acontece isto pelos mecanismos que tem com os estúdios estrangeiros, que distribuem aqui os grandes filmes americanos, são quem distribui os grandes filmes brasileiros. E eles participam sim. Eles acabam participando de uma certa forma como investidores e como distribuidores. O que não ocorre isso é dali para baixo. Você tem menos, porque você tem menos, assim, a quantidade de distribuidores que se tem é pequena. Ela daria conta? Ela daria. Mas até onde esse processo existe entre criador e distribuidor? Tá? Ele existe muito mais num cinema parametrado pela indústria, num cinema comercial. É raro você ter isso num cinema autoral. Já é bastante, Rafael, já é bastante. Por favor, Rafael! Rafael, não! Rafael, não! Separem! Separem, Rafael! Separem, Rafael! Puta que eu pariu! Ademar, o papel seu de distribuidor muitas vezes não se conflita com o papel de exibidor? Como que fica o exibidor tendo que tirar um filme do distribuidor porque não deu público, ou ele achando, enquanto o distribuidor acha, se ficar mais uma semana talvez pegue? Quem fez isso quebrou. Quem, como exibidor e distribuidor e produtor, manteve o filme fora da regra da matemática, quebra. Eu tenho vários exemplos históricos, aqui em São Paulo, coisa e tal, que você lê lá e fala assim, você tem uma regra no mercado. A tua sala, depois de 1 ano de funcionamento, ela te dá uma taxa de ocupação. Que o teu objetivo é manter aquela taxa. Se aquela taxa está pagando as tuas contas, você tem que, no mínimo, mantê-la. E você pode, matematicamente, chegar nessa coisa. Você tem que olhar quanto deu e medir e falar assim, olha, quando atinge nesse momento aqui tem que sair o filme dessa sala. Tem que ir para uma sala menor ou tem que sair do cinema. Se você usar critérios diferentes para o filme de A, de B, de C e de D, você pode estar num caminho de quebrar. O Brasil precisa entender que cinema ele quer. Então, há produtores que querem ganhar dinheiro, os donos de cinema querem filmes que lotem as salas. Mas o Brasil precisa saber se quer também um cinema cultural ou se ele vai investir só no cinema industrial. Boa pergunta. Você acha que a sociedade brasileira está mais preparada para um cinema comercial ou para um cinema cultural? Olha, eu diria para você assim, se a gente pegar as audiências das televisões como parâmetro e falar assim, que audiências são maiores? São de programas de maior comunicação. Não necessariamente só de uma emissora, até de várias emissoras. E se você pegar do outro lado, audiências de programas mais elaborados, sabe, você tem uma diferença. Eu acho que sempre tem um viés de comunicação que isso não necessariamente, o filme que comunica, ele é ruim. Você pode ter um bom produto que comunica, como eu digo, por exemplo, citar um exemplo, A Mulher Invisível, eu considero um filme que se comunica de alta qualidade, de invenção, tal, dentro de um parâmetro determinado. Não é filme autoral, é filme de quebra-cabeça? Não. Naquele parâmetro, ele é uma excelência. Eu acho que tem excelências de acordo... Os franceses classificam muito isso, né? Em termos assim, há excelências
dentro do seu caminho. Dessa especificidade. Né? Que em inglês eles costumam falar target, né? No seu target tem excelências. Sob qualquer tipo de pressão. Cala essa boca! Eu te espero isso! Cala essa boca! Respeito meu espaço! As pessoas trabalhando, meus amigos, os colegas trabalham! Isso é inadmissível. Cala essa boca no meu orelha! Eu só penso isso, cala essa boca! Ademar, você como exibidor e distribuidor, que tipo de recado você daria, melhor, que tipo de conselho você daria para o produtor e o diretor de cinema brasileiro hoje, para ele conseguir um público maior? Em primeiro lugar, que eu acho que é uma pergunta que se faz pouco, quando eu vou escrever alguma coisa, eu falo assim, eu estou falando para alguém, tá? E esse falar para alguém, todo autor tem na cabeça para quem que ele está falando. Ou a gana de que ele sente com quem que ele quer. É claro que ele quer o universo, mas dentro do universo ele fica feliz com uma fatia determinada, sabe? O desejo do sucesso está no início de qualquer obra. Tá? O desejo do sucesso. Se esse sucesso é multidões ou se são 10 pessoas muito importantes, é o que varia de uma posição para outra. Eu acho que o que deve falar com quem você quer falar. Sabe? Com quem você está falando. Com quem? Com a eternidade. Pode falar com a eternidade, com o universo, tal. E aí, naquele momento, ele pode não encontrar ninguém que assista a sua obra, porque ele está falando com o universo. E isso já existiu em literatura. Você tem obras que ficaram anos esperando o leitor. Esperando nascer, o leitor. Crescer. Não, por que não? Claro. Tá? Por que não? Mas ele tem que responder isso. Ele está falando com o universo, se ele está falando com o eterno ou coisa parecida, ele vai ter a resposta aqui. Quando quanto mais você se aproxima, assim, estou falando com o meu país, estou falando com o mundo. Não tem, limitar isso é limitar o sonho. E a criação com limitação de sonho, ela não existe. Você tem que ter, mas que ele tem que responder a pergunta, ele tem. Mesmo que seja só para ele. Mas os filósofos não amam os moralistas e também não amam as palavras bonitas. Que exige um filósofo de si em primeiro e em último lugar? Superar em si seu tempo. Tornar-se atemporal. Hoje, o cineasta brasileiro e o produtor não tem feito essa pergunta? Você Eu vejo muitos filmes que essa pergunta não é feita. A sensação que eu tenho é que essa pergunta não foi feita. Porque ou atira em várias direções, tá? Se eu quero fazer um romance, se o Joyce está escrevendo um romance que vai ser, na sua época, pode não ser lido, e pode ser lido depois, tá? Ele sabe que ele não está produzindo uma coisa para passar aqui ou ali, ou deixar aqui ou ali. Ele sabe que está produzindo uma obra para a eternidade, vamos dizer assim. Só que ele sabe disso e sabe também o que acontece com isso. Ele pode não ter noção. No cinema, como é uma arte mais industrializada, não é um pintor que pode pintar 500 quadros e deixar encostado ali, o cinema só existe em movimento, no olhar do outro. É claro que o cineasta quer o olhar do outro. Se ele não quer o olhar do outro, não sei para que ele gastou a questão do cinema. Tá? Podia fazer um quadro, podia fazer qualquer coisa. Eu acho que essa pergunta, ela existe. E quando você vê que ela não foi formulada, você vê... em produtos que já passaram numa peneirada ou coisa parecida, fala assim, ó, faltou isto, mas faltou por quê? Ou filmes, por exemplo, excelentes, que faltou um elemento, a música, que ele se comunicaria com 10 milhões. Aumentaria a plateia, a audiência. Ou filmes que poderiam ser feitos na melhor imagem, no cinemascope, e que ficam reduzidos em termos de imagem. Então você tem elementos que podem ser erros de percurso, tá? E que diminuem o filme nesse alcance. Não no valor dele, mas diminui nesse alcance. Tá? Ou faz filme para festival, que é uma outra... Isso é uma praga. Sabe? É uma praga mesmo. Se você faz um filme para festival, você ganha todos os troféus do mundo. Mas até que ponto existe isso? Existem filmes que você olha e fala assim, isso foi feito para festival. Vai entupir no festival. No dia seguinte não vai ter ninguém querendo ver. Isso é engraçado, porque como é que entope e no dia seguinte não tem ninguém? É o happening, e não é um filme happening, sabe?
Se fosse o filme para abrir guarda-chuva, jogar arroz ou coisa parecida, é uma coisa. Mas filmes normais, sabe? Uma história... Eu acho que falta essa pergunta. Ademar, a gente vive um cenário hoje onde, do ponto de vista da produção, existe um descompasso visível entre a quantidade de filmes produzidos e a quantidade de filmes distribuídos. Ao mesmo tempo, na exibição, como você mesmo já citou, menos de 10% dos municípios têm salas de exibição. E no final dessa cadeia, o público, né, a gente observa uma mudança nos hábitos de consumo do audiovisual. Então, o que eu queria saber de você é qual o papel, como que você vê o papel das novas mídias nesse sentido e no que isso dialoga com os modelos tradicionais de exibição. Olha, eu vejo os papéis das novas mídias sempre favoravelmente, em que pese que elas são formatações que às vezes nem denotam muito para onde vão, né? Mas só para citar um exemplo, nessa pobreza de mercado nossa, as videolocadoras jogaram um papel fundamental. E eu sou de um período em que o próprio VHS e depois do DVD eram novas mídias, tá? E jogaram um papel fundamental no acesso de boa parte da população à imagem, já que essa mesma imagem também não ia na televisão. O pessoal cobra muito da sala de cinema, mas tem uma televisão que também teria que apresentar mais. Hoje, com os canais a cabo, você já tem mais um espaço. Então, eu acho que assim, é fundamental, nós não vamos voltar o mundo, que a sala tem que ser assim, o sistema tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que reinventar cada dia. Dá para classificar mercados bons e mercados ruins em termos de atendimento quantitativo? O brasileiro é ruim em termos de atendimento quantitativo. Já foi pior em termos qualitativos, hoje é um mercado qualitativamente melhor posicionado no atendimento. Quem viveu salas de cinema num período de 15 anos atrás, vai ver que melhorou muito a qualidade das próprias salas. Mas a quantidade de salas ainda é aquém. Então, novas mídias que favoreçam a formatação de olhares, a formatação do desejo de ver imagem, seja ela em qual for, ela tem uma base boa que é formatar isto. Agora, o que você acha de um país que tem tanto festival de cinema? E que você percebe claramente que o festival é um substitutivo da existência da exibição cotidiana. Isso é bom? Eu não tenho nada contra os festivais. Eu tenho contra a substituição. Tá? Eu acho que o festival poderia existir, mas não como um elemento de substituição da existência de um exercício cotidiano do prazer de ir ao cinema. Por isso, então, tipo assim, o festival em si não é ruim, mas ele substituindo, ele meio que vira um cala-boca que aí todo mundo fica quieto esperando o ano seguinte para ter televisão, para ter o festival novamente. Ademar Oliveira, obrigado pela sua presença, suas respostas aqui no nosso Sala de Cinema, foi um prazer, e também os nossos convidados, a Daniela Pfeiffer, o Matheus Botan, o Luciano Oliveira e a Patrícia Mourão. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá!